Trajetória já está no ar. Por aqui nós seguimos contando a história de mulheres que ajudaram a construir a política nacional, estadual e municipal. Hoje eu recebo a vereadora comandante Nádia. Vereadora, seja muito bem-vinda à TV Câmara, tudo bem? Um prazer estar aqui contigo, Vanessa. Um prazer estar nesse programa Trajetórias, que diz muito sobre o que eu penso, né? Pessoas que já fizeram, seja na política, seja na educação, seja na economia, no empreendedorismo, ou seja, em qualquer segmento, a trajetória de uma pessoa diz muito do que ela representa, bem como te dissesse, para o município, para o estado ou para o nosso Brasil. Parabéns pelo programa, um prazer estar aqui contigo e com essa audiência que está aí nos acompanhando. Foram mais de 11 mil votos na última eleição, né? Colocando a senhora como quarta parlamentar mais votada aqui do Legislativo. Ao que a senhora atribui esse número tão expressivo de eleitores que estão depositando aí o voto de confiança na senhora? Olha, bem lembrado, né, Vanessa? Eu quero primeiro agradecer a 11.172 pessoas, munícipes aqui de Porto Alegre, que compreenderam a importância de ter a comandante Nádia na Câmara de Vereadores. E eu justifico esses 11.172 votos pela trajetória, né, pela caminhada que eu tenho até chegar à Câmara de Vereadores. Veja bem, eu tenho 28 anos de atuação na linha de frente do policiamento ostensivo da nossa querida, honrosa Brigada Militar. Um trabalho voltado sempre aos porto-alegrenses, né, voltado ao gaúcho, à gaúcha, no Rio Grande do Sul, uma vez que a Brigada Militar é do Estado, não é de governos, e que me fez que através da farda me legitimasse a trabalhar cuidando de pessoas, estar próxima de pessoas, conhecer o sofrimento dessas pessoas, conhecer a necessidade dessas pessoas, fez com que eu pudesse receber a confiança das pessoas que votaram em mim e me colocaram aqui na Câmara de Vereadores para fazer realmente a diferença. Vereadora, e a senhora que foi a primeira mulher, né, a comandar um batalhão da Polícia Militar, é também formada em letras, filha de militar. Como é que é a história de vida da senhora na política? Como é que iniciou esse desejo, esse ímpeto em participar da política? Então, né, tu falasse bem, eu sou filha de um sargento da Brigada Militar, de uma professora estadual, né, e sou filha única, Vanessa. Olha que interessante, né? E desde sempre meus pais me construíram, digamos assim, me ensinaram, me doutrinaram de que as pessoas devem ter sua independência financeira. E eu acredito isso, né? Inclusive na questão da violência doméstica. A gente sabe que a grande maioria das mulheres que sofrem violência não tem a sua independência financeira. E meus pais sempre me ensinaram a ter o protagonismo da minha vida. Então, agradando a mãe, né? Eu fui professora num primeiro momento, fiz o magistério, né? À época, o ensino médio te propiciava que tu pudesse já começar a dar aula e concomitante, dando aula para ensino de educação infantil, eu comecei a fazer a faculdade de letras, né, de língua portuguesa, me graduei em língua portuguesa, depois fiz uma pós em psicologia escolar para compreender como se dá o ensino mesmo das pessoas. E fiz a época OMEP, Organização Mundial de Pré-Escola, que era necessário para poder dar aula em educação infantil. De lá para cá, a Brigada Militar acabou entrando na minha vida, né, aí pelo lado do pai, para que eu pudesse, em 88, fazer um concurso público e ingressar nas fileiras da Brigada Militar, um concurso que habilitava para oficial da Brigada Militar. E ali entrei na Brigada, eu e mais 11 colegas, nos formamos, né, e tive toda uma trajetória galgando espaços importantes. A Brigada Militar ali, né, nós estamos falando de mulheres na política, mas lá já em 88 a Brigada Militar também estava quebrando um paradigma de colocar nas suas fileiras mulheres. E por que isso, Vanessa? Porque as mulheres estavam e ainda estão
ingressando em espaços que até pouco tempo eram mais masculinos. E a gente via já nos anos 80 as mulheres saindo daquelas profissões que eram mais voltadas para o público feminino, que é a educação e a saúde, entrando em faculdades como engenharia, contabilidade, então abrindo espaço, leque de oportunidades para as mulheres, mas porque elas mesmas acabaram procurando estar nesses espaços diferenciados pelo gosto que elas tinham, pelas necessidades, pela questão do empreendedorismo, e assim aconteceu também comigo, né? Uma trajetória profissional não ligada à política, mas que em 2016 procurada por colegas da Brigada Militar, da Polícia Civil, do IGP e da SUSEP, entenderam por bem de ter uma pessoa que falasse com legitimidade a respeito da segurança de outras pessoas. E aí eu fui convidada a participar então de uma política mais partidária, porque eu sempre digo, Vanessa, todas as pessoas, mulheres e homens, jovens, idosos, são políticos, nós somos seres políticos, só que não compreendemos a importância da política na nossa vida, e isso as mulheres não podem abrir mão. E a senhora veio então quebrando paradigmas, né? Como mesma disse lá no início, então, gosto de reforçar a questão de que a senhora foi, então, a primeira mulher a comandar um batalhão da Brigada Militar. E como que foi que a senhora reagiu a isso, vereadora? Foi difícil no começo? Como é que os homens receberam a senhora como comandante, então? Eu digo sempre, Vanessa, que a Brigada Militar tem dois pilares que fazem com que ela tenha, quase completando esse ano, 185 anos de existência. Nenhuma instituição dura tanto tempo se ela não for importante para o público que ela oferece seu trabalho. E se ela não for organizada em pilares que a sustentem, que são a disciplina e a hierarquia. Como primeira mulher a comandar um batalhão, por certo, me senti muito lisonjeada por ser a escolhida, né? Dentre tantas outras mulheres que poderiam ser escolhidas dentro da Brigada Militar, eu fui escolhida, então, assim, muito feliz eu fiquei muito orgulhosa, né? Pela minha trajetória ter sido reconhecida, mas também muito ciente de toda a responsabilidade que eu tinha de dar certo, né? Naquele momento eu não representava apenas as mulheres dentro da Brigada Militar, mas representava as gaúchas que estavam indo para outros espaços diferenciados e que tinham que mostrar o seu melhor. Na Brigada Militar não foi muito diferente. E toda a responsabilidade que eu tinha de dar o meu melhor para que outras mulheres também pudessem vir a comandar um espaço tão importante. Para aqueles que estão nos ouvindo, né, e talvez não entendam o que é um batalhão de polícia militar, é a célula mais importante da Brigada Militar, é aquela que está junto da comunidade, é aquela que vai oferecer a segurança primeira, o comandante de um batalhão é aquele que vai ter o dever de lançar homens na rua. Aonde que eu lanço esses homens? É na rua A, é na rua B, é próximo à escola, é longe de uma escola, é perto do comércio, é perto de um posto de saúde. Então, toda a estratégia de colocar-se homens fardados nas ruas diz respeito a um comandante que tem que ser um grande gestor, que tem que ser aquele que vai mediar conflitos, é aquele que vai cuidar do seu efetivo, dos recursos humanos, do seu batalhão, é aquele que vai cuidar dos recursos materiais, se tem viatura, se tem gasolina, se tem armamento suficiente, se o colete à prova de balas tem validade, se a comunidade X está sendo contemplada com policiamento. E eu vou te dizer que eu fiz muita coisa legal, né? O primeiro batalhão que eu comandei foi o 40º BPM, com sede no município de Estrela, mas responsável por 11 municípios. Então tu imagina, Vanessa, eram 11 prefeituras, eram 11 câmaras de vereadores, 11 judiciário, defensoria pública e, mais importante, 11 comunidades com desejos, anseios e necessidades diferentes.
O 40 BPM fica sediado no Vale do Taquari, onde a colonização é alemã, italiana e portuguesa. Então, o que a cidade de Itabaí tinha de necessidade no que diz respeito à segurança, não era o mesmo que tinha Estrela, que não era o mesmo de Fesfália, que não era o mesmo de Teutônia. Então, tu ter essa noção, conhecer toda a tua gama de necessidades era muito importante. E nós ficamos ali por 5 anos e meio, com tudo muito bem organizado, contemplando as necessidades de segurança das pessoas e, mais do que isso, colocando o 40º BPM em primeiro lugar por 3 anos consecutivos em eficiência de combate à criminalidade e de segurança. Eu acho que isso é um pouco da qualidade das características de nós mulheres, né? A gente acaba comandando uma casa, comandando um segmento de empresarial, um segmento na educação, sempre do centro, né? Fazendo com que o todo comungue das mesmas ideias. E eu acho que esse é o grande diferencial das mulheres, que deu tão certo num batalhão, nos 2 batalhões que eu comandei, né? O 40 BPM no interior e o 19º BPM aqui na capital. E por falar em mulheres, vereadora, a senhora representou uma grande conquista, né? Que foi a instalação da Patrulha Maria da Penha. Sim, também, né? A farda me legitimando a conhecer a dor das mulheres que sofrem a violência doméstica. A gente vê muito de falar, né? Coitada dessa mulher, está sofrendo violência, essa vítima é vitimizada, tem a família, mas de concreto, pouco ou nada nós vimos. E a Patrulha Maria da Penha, cujo eu tenho o maior orgulho de ser a mãe da Patrulha Maria da Penha, veio completar uma lacuna que existia entre o deferimento da medida protetiva de urgência e o afastamento do agressor deste lar. Porque mesmo com a medida, né, entregue pelo juiz, legalizada pelo juiz, dizendo para o João se afastar da Maria, o João não estava nem aí, porque era um papel assinado pelo juiz. E o João ia lá, potencializado ainda de violência, e acabava matando a Maria, né? Fazendo crimes horrorosos com os filhos. Enfim, e a Patrulha Maria da Penha veio para completar essa lacuna, veio para ser uma ferramenta eficiente, eficaz no combate da violência doméstica, próximo da vítima, tratando a vítima não como um número, mas como uma pessoa que tem uma história, que tem filhos, que tem um sofrimento, tratando aquela pessoa com o nome, né, qualificando aquela pessoa e não quantificando números. E isso fez com que realmente a violência doméstica para aquelas mulheres que têm medida protetiva de urgência fossem uma salvação para ela e para os seus filhos, porque as tiravam da violência, mostrando que há sim possibilidade delas serem independentes e tocarem a sua vida sem qualquer tipo de violência. Aliás, eu sempre digo, a violência não deve fazer parte do nosso dia a dia, nem para a mulher, nem para homem, nem para criança, nem para o pet. Nós não podemos mais admitir que violências, que crimes bárbaros que deveriam estar nos séculos passados ainda estejam permeando os lares gaúchos. E é isso que a patrulha veio fazer, e eu tenho maior orgulho de ser a mãe dessa patrulha, que inclusive, Vanessa, foi premiada nos Estados Unidos, em Washington, com um prêmio de melhor ferramenta no combate à violência doméstica. Inclusive, o Banco Interamericano de Desenvolvimento hoje faz empréstimos para os países que apresentem esse plano de contingência, esse plano de assessoramento, esse plano de proteção às mulheres e filhos da violência doméstica. E além da vereadora, da comandante Nádia, que a gente conhece, quem mais que é a Nádia Guerra? Olha, a Nádia é filha, né, filha única, é mãe de 3 guris lindos, é esposa, né, de um coronel da Brigada Militar. A Nádia já foi secretária municipal de desenvolvimento social, cuidando a assistência social do município, mas mais do que isso, à época, a minha secretaria era uma hipersecretaria, tinham 5 secretarias unidas, cuidando da habitação,
né, que diz respeito, sim, à dignidade das pessoas, cuidando do trabalho do Cine, que também é outra coisa que dignifica homens e mulheres, cuidando do esporte, que a gente sabe quando o esporte está na vida de crianças, adolescentes e idosos, se tem melhor desenvolvimento físico, mental, cuidando da questão da acessibilidade, que muitas vezes nós esquecemos de pessoas com deficiência, pessoas cegas, pessoas surdas, cuidando também dos direitos humanos. Quais direitos, né? Os direitos das pessoas jovens, dos idosos, das mulheres, dos indígenas, das pessoas que vieram de outros países procurando aqui um trabalho, procurando proteção, os direitos também daqueles que querem trabalhar e cuidando da assistência social do município, mas de uma forma muito positiva, não de uma forma de coitadismo. Eu sempre digo, aquele que precisa da mão do Estado para sair de uma situação de penúria, tem que ter uma hora e um dia para sair dessa assistência. De que forma? Dando ações afirmativas. Essa pessoa que ganha uma cesta básica, que ganha um lar, ela também tem que dar uma contrapartida de poder também estudar, de se profissionalizar, para logo ali adiante sair do tudo receber. Não é um assistencialismo barato, mas uma assistência que dá a mão e que recolhe também aquela contrapartida tão importante. É ensinar a pescar, não apenas dar o peixe, né? Então, é a Nádia, diretora de Justiça do Estado, que cuidava a FASE, as CASES, antigas FEBEM, é a Nádia tenente-coronel, é a Nádia vereadora, é a Nádia política, que hoje, através da sua trajetória, vem emprestar na política um pouquinho do que nós precisamos para a mudança da rua. E a senhora é uma das parlamentares que integra uma das maiores bancadas femininas da história do Legislativo. Como que a senhora vem acompanhando esse aumento, esse crescimento das mulheres na política, vereadora? Olha, isso é muito importante, né? Eu sempre valorizo muito o papel feminino. Homens e mulheres são importantes em todos os contextos. As mulheres não são piores, não são melhores, mas são diferentes. E essas diferenças masculina e feminina é que, quando juntas em uma engrenagem, fazem tudo melhorar, aprimoram o sistema, aprimoram o segmento da educação, aprimoram o segmento da saúde, aprimoram o segmento da segurança, de onde eu venho, né? Antes, sem as mulheres, olha quanto difícil que era, por exemplo, num jogo de futebol, que teve que ter uma revista. Nada contra os homens revistarem as mulheres, mas fica muito mais tranquilo uma mulher revistar outra mulher, né? Hoje nós sabemos que tem mulheres criminosas, as mulheres estão em tantos segmentos que até mulheres assaltantes, né? Nós temos homicidas, enfim. Então a mulher tem um papel muito diferenciado e importante na sociedade e importante no desenvolvimento do Brasil. E a política não pode abrir mão do poder das mulheres. A política é que faz com que as coisas mudem para bem ou para mal. E por isso a importância das mulheres na política. Não com aquela cota, viu, Vanessa? Quem está me ouvindo já sabe, eu já falei muitas vezes, eu não sou uma cota. Não menosprezem a minha inteligência, não menosprezem a minha caminhada, não menosprezem a minha qualificação e todo o conhecimento, todo o estudo que eu tive até chegar no dia de hoje. Não menosprezem a capacidade das mulheres. Nós não precisamos de cota, nós temos que estar ali pelo que nós fizemos. Sou contrária, tem que ter uma mulher em tal lugar. Não, tem que ter se ela for qualificada. Assim como tem que ter um homem. Não, tem que ter se for qualificado. Então, eu entendo da importância das mulheres se envolverem com política. Por quê? Porque quando elas não se envolvem com política, mudanças necessárias para a vida diária das mulheres em família, no emprego, não vão acontecer. Porque a mulher vai pensar que tem que ter creche. Aonde essas mulheres que querem trabalhar vão deixar seus filhos? Brinco, né? Bota no freezer, quando chega tira, bota no micro-ondas, não tem como. Então as mulheres precisam de creche, os homens precisam de mulheres que estejam junto deles para trazer também um alento maior para dentro de casa. As mulheres vão pensar na saúde do homem,
que muitas vezes os homens deixam de cuidar da sua saúde e acabam morrendo muito mais que as mulheres. Nascem iguais homens e mulheres, mas se nós vamos ver hoje, nós estamos em muito mais, porque existem menos homens, não, porque os homens morrem antes, porque não cuidam da sua saúde. E a mulher dentro da política vai cuidar da sua saúde, vai cuidar da questão da mamografia que tem que ter, o câncer de colo de útero, vai cuidar do câncer de próstata dos homens, vai ter aquele olhar mais carinhoso, mais protetor, tão importante também na política. Se as mulheres não querem colocar o seu nome à disposição para concorrer, pelo menos as mulheres são obrigadas a conhecerem como se dá a política partidária, como é formada uma bancada de 36 vereadores que vão falar sobre a tua vida, de 55 deputados estaduais que vão falar da tua vida, de 81 senadores que vão falar da tua vida. Nós não podemos abrir mão da política através dessa mudança toda que ela faz na vida pessoal e profissional de todos nós. Vereadora, e a própria palavra política, ela já tem a força, né, do substantivo feminino. Tu sabe que eu falo que democracia e política não são palavras substantivas femininas por acaso, viu? Fica ligado. Pois é, justamente por isso, vereadora, já chegando ao final do nosso programa, gostaria que a senhora deixasse seu recado final e também nos dissesse o que significa ser mulher na política para a senhora. Olha, Vanessa, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui contigo. A gente sabe que a TV Câmara tem feito um belíssimo trabalho de levar às pessoas o que acontece aqui. As pessoas têm que se envolver mais e vocês são uma ferramenta muito necessária para tirar de dentro da Câmara e levar nos lares gaúchos, os lares porto-alegrenses, o que acontece aqui dentro, o debate que acontece aqui dentro, a importância das votações que acontecem aqui dentro. Muitas vezes a gente sabe que são levadas coisas de forma torta, de forma errada, de forma que não é falaciosa, e as pessoas precisam conhecer. Eu digo, feliz eu seria se cada um dos porto-alegrenses estivesse pelo menos uma tarde aqui dentro da Câmara vendo o que acontece. E a mulher na política, como eu disse, a política não pode abrir mão do poder da mulher dentro da política. Nós temos um cabedal de conhecimento diferenciado, nós temos toda uma força que não pode ser deixada à parte. Hoje nós estamos em todos os segmentos, muito timidamente ainda na política, mas eu tenho certeza que nós estaremos cada vez mais fazendo a diferença. E, sempre falando, eu tenho um jurista que eu gosto muito, já falecido, Sobral Pinto. Ele diz que a política não é feita para covardes. E eu não conheço pessoas mais corajosas do que as mulheres para enfrentar toda e qualquer dificuldade, a contar na pandemia. A pandemia, infelizmente, por más administrações de governos e de prefeitos, fecharam tudo. E as grandes diferenças, as grandes protagonistas de se reinventarem nessa perda de empregos, falência de empresas, foram as mulheres, que como Fênix ressuscitaram e fizeram o seu melhor, porque sabem a importância de levar a comida para dentro de casa. Muito obrigada a ti, Vanessa, TV Câmara, e a todo mundo que nos assistiu. Sempre presente. Quem quiser me acompanhar nas minhas redes, @Comandante Nádia, fico à disposição. Mais uma vez, muito obrigada pela participação e pelo reconhecimento, vereadora. Obrigada. Então, essa foi a vereadora Comandante Nádia. O Trajetórias de hoje vai ficando por aqui, mas você pode continuar acompanhando a programação da TV Câmara nas redes sociais. A gente volta na próxima edição com mais trajetórias de mulheres na política. Até lá!